Olá, graça e a paz, boa noite a todos. Que bom estar aqui para mais um encontro, que bom estar aqui para falar de um assunto tão importante, um assunto muito propício para esse tempo, um assunto que nos causa revolta, mas também que nos causa uma prioridade, nos dá como causa prioridade para defender, né? Criança e adolescente, prioridade. Criança é prioridade, né, gente? E nós estamos aí hoje feliz demais, porque nós vamos ter a oportunidade de trocar uma ideia com a autoridade no assunto. Dr. Cazé, bênção pura, está chegando aí. E nós queremos, né? Seja bem-vindo a todos. Vamos receber o Dr. Cazé, promotor de justiça, uma autoridade no assunto. E estamos felizes demais. Ô, doutor. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, pastor. Está me ouvindo? Bem? Estou ouvindo, sim. Está me ouvindo? Que bom, estou ouvindo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo. Aqui é a minha casa também. Eu já cheguei, estou aqui no meu escritório aqui em casa para a gente conversar. Que ótimo. Doutor, nós estamos aqui esses dias conversando. O senhor já, né, para nós é um professor, uma referência muito grande no assunto. Isso já teve que Imbirité 2 vezes, né? Sou como promotor de justiça, como autoridade nessa área, como alguém também que abraçou a causa como prioridade. E nós estamos esses dias aí vivendo esse isolamento social. Covid-19 é algo que a gente sabe que é sério, que está sendo necessário tomar alguns cuidados, mas a gente que está na causa, na defesa da criança, nós temos uma preocupação, porque nesse momento o predador está com a presa, né, dentro do contexto do normal, né, da situação. E a gente queria ouvir do senhor, começar essa live ouvindo qual o conselho nesse momento, porque eu acredito que depois que passar o Covid, nós vamos ter um reflexo muito grande de tudo isso. Como que o senhor vê esse momento? Como que o senhor nos dá direção, conselho para lidar com esse momento, para combater a pedofilia, maus tratos, o abuso contra a criança? Pastor, antes de tudo, eu queria agradecer a honra de estar aqui e poder conversar com o senhor, com os amigos aí de Ibirité. Um grande abraço para todos. Né? É um prazer falar com o senhor sempre, ainda mais com o pessoal de Ibirité nos ouvindo e outros lugares também. Eu publiquei, acho que a gente vai ter outras pessoas aí também. Né? Desde o começo falar, se o senhor me permitir, eu gostaria de sortear umas camisas dessas aqui, ó. Ou melhor, eu vou deixar para o senhor sortear, aí depois eu envio as camisas e o senhor entrega, tá bom? Ótimo, que eu bom, não quero obrigado. ter responsabilidade nem o trabalho de sortear, só quero dar as camisas. Tudo da briga, né? A pessoa fica doida com as camisas. Pois é. Verdade. Então, bem, nós estamos numa época especial, porque estamos vivendo esse isolamento social imposto pelo coronavírus, né, pelo Covid-19, essa chatice que vem nos incomodando e, mais do que isso, levando alguns à morte e trazendo consequências sérias no campo econômico também. E também esse mês de maio é um mês especial para o combate aos crimes de pedofilia, ou seja, abuso e exploração sexual cometidos contra criança e adolescente, porque é o mês laranja, é o maio laranja, é o mês de combate aos crimes de pedofilia. É o dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Nós estamos fazendo 20 anos de que foi estabelecido o dia 18 de maio como sendo o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. Porque foi o dia em que foi encontrado o corpo da Araceli Cabreira Crespo, uma criança lá do Espírito Santo que foi violentada por vários homens, depois morta e massacrada, e foi um crime horrível que marcou muito na década de 70 ainda. E, infelizmente, a punição dele veio muito mais tarde. Quando veio, né, foi um caso que marcou muito o nosso país. Em homenagem a essa criança vilipendiada, foi estabelecido dia 18 de março. Então, nós temos esses dois
Dois fatores. E como o senhor falou aí, outro dia eu tenho participado de lives diariamente esse mês, todo dia. A gente tem se manifestado da forma que é possível através das redes sociais. Porque todo ano, o senhor sabe, a gente faz uma caminhada grande em várias cidades. Aqui em Divinópolis muita gente participa, né? E esse ano não deu para fazer a caminhada, claro, fisicamente, mas a gente fez essa espécie de caminhada virtual, que é a manifestação através das redes sociais, que ainda está valendo até o final do mês. Isso aqui que nós estamos fazendo agora faz parte dessa caminhada virtual. Né? E dentro dessas lives eu recebi mais de uma vez a mesma pergunta que o senhor está me fazendo agora, assim, como que a gente faz? Porque uma criança que sofre abuso sexual, uma criança que é estuprada, uma criança que é molestada, muitas vezes dentro da sua própria casa, ela tem dificuldade em falar sobre isso. Muitas vezes ela não fala. Ela não fala por medo, ela não fala por vergonha, ela não fala porque ela não sabe falar ainda, porque ela é um bebê. Ela não fala porque ela não entende aquele ato como abuso. Ela acha que aquilo é normal. E aí, a gente tem que ajudar essas crianças, a gente tem que dar voz a elas, a gente tem que prestar atenção e tentar tirá-las dessa situação. Agora, quem ajuda muito nisso? Quando não é a própria família ou alguém de perto, porque para chegar perto de uma criança a ponto de ter oportunidade de abusar sexualmente, tem que ser alguma pessoa próxima. E quando ela está confinada em casa, como está agora, e pode estar confinada com o abusador. A estatística que nós temos aqui de 2011 a 2017, dos casos registrados de abuso sexual contra a criança, 83% foram dentro de casa. Então, quando está indo à aula, tem o professor que pode ajudar nisso. Quando está numa creche, tem o pessoal da creche que pode ajudar. Quando está podendo ir à igreja, tem o pessoal da igreja. Agora, e quando não tem aonde ir, não se pode ir a lugar algum, quando ela está trancada dentro de casa, e se estiver trancada com o abusador? Hoje eu tive um caso desse, depois eu comento com o senhor. Hoje foram 2 casos dignos da gente comentar, hoje. Depois eu comento com o senhor. Mas essa pergunta é difícil, essa pergunta é complicada. Como a gente vai dar voz a essas crianças? Como nós vamos observá-las? Como a gente vai ajudá-las se ela está trancada em casa? E eu fiquei pensando muito em como responder a essa pergunta, com lógica, com coerência, de uma forma possível. A gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Tentar entrar e penetrar nessas casas e sensibilizar as pessoas de bem que estão lá dentro para que olhem por essas crianças. Entrar nessas casas como? A gente tem instrumentos como esse, uma live. A gente pode entrar através da televisão, do rádio, através da oração também, eu acredito nisso. O senhor sabe. Mas a gente tem que apelar para essas pessoas que estão ouvindo a gente e estão dentro de casa, olhem pelas crianças que estão perto de vocês. Muitas vezes a gente tem que ser a voz delas, a gente tem que observar e ver o que está acontecendo. Senão elas ficam abandonadas. Uma coisa que eu observo, doutor, e a gente já conversou sobre isso aqui, quando o senhor esteve com a gente teve o privilégio de receber o senhor por 2 vezes aqui em Birité, e nos instruiu muito, foi um privilégio mesmo. Aqui em Birité, o senhor já sabe, o senhor faz parte de todo esse avanço, esse progresso. Aqui em Birité foi nos dada a liberdade, porque o prefeito que nos representa aqui, ele nos deu uma liberdade de trabalhar como executivo, capitaneando essa rede, trabalhando com os parceiros, o judiciário, as polícias, a OAB, a própria Câmara, né, que dá o apoio, os demais amigos que trabalham conosco na estrutura, colocamos como prioridade. E não há negociação com respeito a isso. Mas eu tenho alguns amigos de outros municípios que estão exercendo cargos também, que a grande dificuldade deles é que eles percebem
que isso ainda é um tabu. Quando eles vão falar, ou às vezes não é prioridade, como aí em Divinópolis é prioridade, aqui em Birité a gente percebe que porque a gente está na ação, não resolve tudo, mas muita coisa a gente está conseguindo avançar. Os conselhos tutelares atuando, que fortalece muito isso. E eles perguntam sempre para mim, nesse caso, há de se fazer algo que possa despertar esse interesse e se tornar prioridade? Quando eles me perguntam isso como gestor, eu falo, olha, isso é uma construção com aqueles que lideram. No nosso caso aqui foi muito tranquilo para a gente, até pela consciência de cada um, a consciência do prefeito, sempre pronto para poder atender essa demanda. Mas nesse caso, existe alguma forma, quando não é da forma que nós estamos aqui, que essas pessoas possam, com o judiciário, fazer uma via diferente? Como que funciona em Divinópolis, por exemplo? É o MP que capitania isso aí, isso é uma referência, claro. Como que funciona isso? Olha, o senhor tem falado aí com muita propriedade e eu vou reafirmar e lembrar que a lei mais importante desse país, pela ordem legal, jurídica, é a Constituição. E a nossa Constituição, somente uma vez, ela usou o termo absoluta prioridade. No artigo 227, quando ela se refere aos direitos da criança e do adolescente. Então, é exatamente isso que o senhor falou aí. Garantir o direito de toda criança e adolescente e jovem também é prioridade absoluta para a lei brasileira, portanto, para qualquer interpretação dela, portanto, para todos os governos. E é dever do Estado, da família e da sociedade, portanto, de todo mundo. Mas, infelizmente, nós não vemos isso em todo lugar. E exigir o cumprimento desse mandamento constitucional, né, é uma prerrogativa da sociedade, do povo. Ou seja, eu acho que a gente tem que demonstrar o nosso interesse, dizer que nós queremos isso. Os políticos que nos governam, e estou falando de todas as áreas de governo, inclusive aqueles políticos que não são eleitos nem partidários, porque o Poder Judiciário é político também, o Ministério Público também, né? Não é uma política partidária, mas também é política de polis, de cidade, de administração, de poder público. Todo mundo escuta o que o povo quer. Nós vivemos numa democracia, tem que escutar. Isso está no primeiro artigo também, primeiro, da Constituição. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Portanto, cabe a nós exigirmos dos nossos governantes, que são nossos funcionários, que façam aquilo que a gente quer. E nós queremos prioridade para crianças e adolescentes, ou seja, uma rede de atendimento que seja competente e eficiente, que funcione nessa situação que nós estamos, porque o CRAS, o CRES, os postos de saúde, o Conselho Tutelar, eles têm que funcionar também nesse momento, até porque as coisas continuam acontecendo, não é? Claro que todo mundo tem que trabalhar dentro das restrições necessárias para não espalharmos a doença. Mas é importante que a gente exija isso. Dia 18 de maio, um dos objetivos do movimento Todos contra a Pedofilia, da caminhada, é deixar isso claro. É dizer o seguinte para os nossos governantes: olha, nós queremos que crianças e adolescentes sejam protegidas do abuso e da exploração sexual, dos crimes de pedofilia. Nós queremos que elas sejam assistidas, que elas sejam bem tratadas. Nós nos interessamos por isso. Quando a gente põe, assim, sei lá, 15 mil, 20 mil pessoas na rua dizendo isso, as pessoas têm que escutar. Verdade. Né? E em qualquer lugar do país que a gente vai, o senhor sabe que eu viajo muito, não tenho viajado agora, né, claro. Em todo lugar que a gente vai, nós vemos isso, vemos que as pessoas são interessadas sim, querem sim, porque todo mundo sabe instintivamente, sem precisar sequer de estar escrito na Constituição, que criança e adolescente são prioridade absoluta. Em primeiro lugar na vida da gente, acho que vem Deus. Mas depois de Deus, tem coisa mais importante do que o seu filho?
E até para quem não tem filho, dentro da nossa sociedade, isso é uma coisa natural. Para a continuidade da raça humana, nós precisamos tratar bem aqueles que darão continuidade a ela. Crianças e adolescentes e jovens. Senão a Verdade, gente acaba. verdade. É preciso que a gente demonstre, cobre, queira e exija isso. Né? Verdade. Cada um da forma que puder. Né? É interessante, doutor. Uma outra coisa que a gente observa, e a gente também já conversou sobre isso, é essa forma claro, na lei a gente sabe que existe todo um cuidado, uma interpretação, mas vamos falar da prática. Eu estava conversando aqui essa semana com a Petrúcia, que é a secretária de Junta Nacional, mandou até um abraço para o senhor, e estava falando com ela sobre isso. É que a vítima, o que eu percebo, você tem o seguinte, você tem a situação ocorreu, constatou, o abusador, ele é identificado, é preso, aí a criança, quando não tem a referência familiar, ela é levada a um abrigo, certo? A percepção que eu tenho, na experiência aí desse tempo que a gente está, é que a vítima, muitas das vezes, ela é punida, de novo, porque às vezes o abusador nem preso está, ele está ali respondendo, tendo que é direito dele, mas a vítima, agora a gente está tentando até implantar aqui na cidade um programa chamado Família Acolhedora, que é uma saída, ao meu ver, com certo cuidado, mas uma saída mais humana para essa situação. Mas o abusador, nós já tivemos casos aqui, por exemplo, que o abusador, ele abusou da adolescente, ela engravidou, teve um bebê, o bebê foi abrigado e ele andou sondando próximo dos abrigos para poder tentar pegar, ter acesso a essa criança, sei lá, alguma coisa desse sentido. Isso é muito sério, porque e a criança está lá dentro. Quando a criança é 5, 6, 8 anos, ela se sente realmente, a gente vai ao abrigo, a gente vê que elas estão ali restritas, né? Mesmo que o abrigo pode ser um abrigo bom, mas é um abrigo. E aí a gente pensa o seguinte, será que a gente não poderia pensar em ações como o Família Acolhedora ou outras ações que possa dar um conforto melhor para essas crianças, para essas vítimas? Eu não sei como funciona no geral. Aqui a gente funciona assim porque a gente já chegou, funcionava assim, né? Nós Não sei temos qual que é aqui o o pensamento programa sobre isso. Família Acolhedora funcionando, né, como uma opção no caso de adolescentes e crianças em situação de risco que precisam de abrigamento. A gente tem as entidades de acolhimento, né, os antigos abrigos, antigamente chamados de orfanatos e tal, e temos também a família acolhedora, que são programas muito importantes e muito bons. Mas voltando a falar aqui da lei. Você sabe, pastor, eu sou promotor há quase 30 anos. Eu comecei com 22. E me especializei em direito penal, mas nos últimos 13 anos eu sou promotor da infância e juventude. E eu digo isso como minha opinião, e assumo, claro, a minha opinião aqui que está sendo expressada, que eu acho a nossa lei, a lei do nosso país, do meu país e do senhor, frouxa, ruim, porque ela tem mais a função de proteger bandido, vagabundo, estuprador, do que de fato, muitas vezes, ajudar a população. Às vezes se faz com as leis economias porcas. Ou seja, fica caro construir cadeia, fica caro manter o preso na cadeia, então vamos fazer uma lei que libere um pouco as cadeias. Sabe, existe esse pensamento. E a lei nos últimos anos para trás, aí, 10, 12 anos para trás, ela tem piorado bastante, no sentido de se tornar cada vez mais frouxa, cada vez mais mole, cada vez mais favorável ao vagabundo, ao bandido, ao criminoso, ao estuprador. E acho que pouca gente passa mais raiva do que isso, a não ser aquelas vítimas diretas, do que a gente que é promotor de justiça, que faz isso aqui, para colocar criminoso na cadeia, bota a cara lá na frente, olha no olho do bandido e fala com ele, eu te quero na cadeia há muito tempo. Ele fica com raiva, você representa naquele momento tudo que ele odeia. Você bota a cara, você vai lá, você se esforça e tal, ele vai para a cadeia, daqui a pouco está na rua de novo. Né? Eu estou
cansado de ver isso, mas não é por isso que nós vamos deixar de respeitar a lei, porque ela tem que ser democrática e a gente vai respeitar isso sempre. Eu estou aqui criticando, mas eu vou respeitá-la estritamente, pode ter certeza. Isso até me dá o direito de criticar, porque eu a pratico. Bem, acho que a gente precisa sim melhorar o sistema legal, melhorar a educação, melhorar um monte de coisa. E é isso que a gente tem que tentar fazer, cada um do seu jeito. Eu sou promotor de justiça, sou um cidadão. Aqui, o senhor sabe que eu há 12 anos falo essas coisas para muita gente e a gente tenta mudar alguma coisa e às vezes consegue. Às vezes consegue. O senhor sabe da CPI da pedofilia, né, presidida pelo Magno Malta, nosso amigo. A CPI da pedofilia conseguiu mudar algumas coisas. Se hoje existe uma lei contra a pornografia infantil que é mais eficiente, graças à CPI da pedofilia, que com muito trabalho e dificuldade conseguiu lá fazer, dentre outras, a lei da pornografia infantil, que eu tive a honra de participar da redação dela, né, para tratar desses crimes. Agora, ainda tem muita coisa a ser feita. Algumas coisas têm melhorado. Por exemplo, a lei da dignidade sexual, que modificou o Código Penal em 2009, foi boa. Poderia ter sido melhor, mas foi boa. Tem trabalhos em andamento, né? Tem comissões especiais para isso. Tem a frente parlamentar da delegada, presidida pela delegada Sheila, que está em andamento agora, que está trabalhando nesse assunto aqui em Minas. Hoje, logo depois de conversar com o senhor, eu vou conversar com o professor Josiel, que é um deputado federal do Rio de Janeiro, que é presidente de uma frente parlamentar, essa nacional, de enfrentamento à pedofilia. Já estive lá com ele. E estou citando esses dois que estão mais próximos, e com eles eu tive contato recentemente, vou ter com o professor agora. Mas tem muita gente trabalhando e a gente não pode parar. É por causa de situações como essa que eu ando por aí há anos falando isso. Escrevi aquele livro que eu dei para o senhor, né? Cadê? Eu tinha um aqui que eu ia te mostrar para o pessoal aí. Estava no escritório. Eu estou no escritório, tem sempre um por perto. Tá aí. Muito bom esse livro, muito bom. Mas assim, a gente vai... Cada um vai fazendo o que pode para mudar essa situação. Falando com as pessoas, tentando sensibilizar mais pessoas para que elas se manifestem. E a gente peça, eu acho que em primeiro lugar, pela ordem, que seja cumprida a Constituição. Que se dê, de fato, prioridade à criança. Porque, em primeiro lugar, eu acho que é prevenção, é evitar que aconteçam crimes de pedofilia. E logo depois, o tratamento da vítima, o atendimento à criança e também a punição do criminoso, do culpado, que também é um ato de prevenção, porque esse tipo de criminoso, infelizmente, ele é muito reincidente, ele não para, jamais. Eu até cito exemplos no livro que eu acredito que o criminoso pedófilo, ele é mais perigoso do que o normal, ele é mais perigoso do que os outros. Né? Agora, será que não seria o momento, é uma opinião pessoal, mas assim, uma das experiências que eu tive na África, que me chamou muita atenção, foi que lá, se alguém comete um furto, é claro que isso é dentro do contexto deles, né? Aí eles têm uma pena lá, que aí corta a mão do cara, sabe? Um negócio louco. Corta assim a mão para não roubar mais. Quem entende que não tem mão não vai roubar. Isso é um contexto deles lá. Trazendo para os dias aqui... Corão, né? Trazendo aqui porque a gente vive, eu tenho falado sobre isso, é a forma minha de pensar, tá? Um abraço para o Cabo Eric. Eu estou custando a ler, pastor. Eu tive um problema com operação no olho. Depois nós vamos citar alguns aqui. O Cabo Eric também é um grande de vez em quando eu consigo ler alguma coisinha assim, eu vou falando, não repare não. Mas a idade vai chegando, doutor, é por isso. No caso, é a idade. E também tive um acidente, precisei operar e piorou um pouquinho mais. Então, por aí. Aqui, mas o que acontece? Eu tenho um grande sonho
e isso é pessoal, de ver ainda o Brasil discutindo um projeto de lei para castração química e com a prisão de uma pena maior, uma pena pesada. Aí o pessoal fala, não vai resolver. Lá o que acontece? Eu perguntei para o pastor que estava nos guiando na missão lá, ele falou o seguinte, que eles fazem isso porque aí de cada 50 que estiver pensando, 49 desiste em roubar. Eu acredito o seguinte, se a gente plantasse um projeto aqui de uma castração, alguma coisa nesse sentido, bem claro, com pesquisas e tudo, científico, eu acredito que a gente ia ter pelo menos um exemplo. Se não fosse a química, poderia pegar uns caras assim, corajosos, igual aí o senhor, poderia liberar para a gente fazer na machadinha mesmo, a operação topo. E aí a gente fazia, igual fazer com os cachorros Doberman antes, entendeu? A operação. Porque eu acredito que serviria como referência. Não que a gente... Porque uma coisa é o cara pensar em fazer, outra coisa é o que os caras estão fazendo. Será que não é a hora de tomar alguma medida? Eu estou indo ao extremo, mas preservando a vida, é claro. Ô, pastor, eu participei há alguns anos atrás de uma discussão lá em Brasília, com uma discussão no bom sentido, com a deputada do Rio de Janeiro, que estava propondo a castração química. E eu, particularmente, sou contra, vou explicar por quê. Uhum. Porque a castração química é feita do jeito que a nossa lei permite, que a nossa Constituição proíbe penas de caráter cruel, portanto, a castração física está fora. Perpétua, penas de morte, e penas de trabalhos forçados e banimento, a não ser algumas exceções em caso de guerra. Mas a castração química proposta na situação atual brasileira, ela foi proposta, né, da seguinte forma, que a pessoa que aceitasse ser submetida à castração química, depois de condenada já por um crime sexual, falou, foi condenado por estupro e tal, pá, eu aceito a castração química em troca de ter uma diminuição substancial da minha pena. Ou seja, a pena ia ser muito diminuída e ele ia tomar um remedinho que o tornaria incapaz de praticar sexo fisicamente, ou seja, impotente. Primeiro, isso serve para o homem. Né? Para a mulher podia até diminuir a libido, mas só isso. E nós sabemos que tem muitos criminosos pedófilos que são mulheres. Então a castração só serviria para um. Segundo, quem garantiria que essa pessoa ia tomar o remédio? Será que iríamos ter que ter um órgão especial para dar o remédio para a pessoa? Imagine o gasto para isso. Terceiro, o gasto. Esse remédio é caro. Imagine que a gente às vezes não tem dinheiro para fazer pré-natal no SUS, em muitos lugares do Brasil. Íamos ter que gastar dinheiro para comprar o remedinho para alguns. Quarto, mesmo se a pessoa estiver incapaz um homem estiver incapaz de ter uma ereção, isso não o impede de estuprar. Porque muitos estupros e abusos sexuais são feitos com as mãos e com outras, até com objetos. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque vai ficar um negócio muito pesado. Infelizmente, a gente vê essa situação. Então, acho que castração química não resolveria nada, com todo respeito. Estou dizendo que eu participei lá desse debate. Agora, sou a favor, sim, isso aí já estou dando minha opinião pessoal, tá? Uhum. Eu sou contra a pena de morte. Primeiro, porque eu sou cristão, acho que não matar é um mandamento que a gente deve seguir. Embora todos nós sejamos capazes de matar em determinadas circunstâncias, acho que até Deus pode entender isso. Mas eu sou contra que friamente se mate uma pessoa. E também sou contra a pena de morte porque eu acho pouco em determinados casos. Não que a pessoa tenha que sofrer, porque isso a gente não ganha nada com o sofrimento alheio. Mas porque a pessoa tem que pagar, e eu estou falando em dinheiro mesmo, o prejuízo que ela causa. Um crime causa prejuízo, causa muito gasto. Ele causa prejuízo à vítima, ele causa prejuízo ao Estado. A gente tem que gastar com polícia, com cadeia, com promotor, com juiz, com fórum. Porque ele tem que ser julgado. Tem que ser preso, se for o caso. Ele tem que ser perseguido pela polícia. Tudo isso custa caro.
Sem contar os prejuízos decorrentes do crime em si. Se você mata um pai de família, quem cuida daquela família? Então, a pessoa, você pega uma vida humana e simplesmente a elimina, não resolve nada. Agora, eu sou a favor de prisão perpétua, eu sou a favor de trabalho forçado. Eu acho que isso aí assustaria muito mais, se for essa questão, assim. Né? Nós estamos um pouco longe dessa questão, porque é o seguinte, nesse momento de Covid agora, claro... Estou sonhando, né? Não, claro, sem entrar muito no mérito desse momento de Covid, nós estamos vendo aqui a principal decisão, que eu acho assim, doutor, eu tenho uma certa experiência já no sistema prisional pelas parcerias de projetos e tal, pessoas ligadas. A primeira ação, uma das primeiras, assim, uma das coisas que aconteceu praticamente de imediato foi soltar preso. E aí começou a prender algumas pessoas. Então, assim, eu acho que nós estamos longe dessa realidade, sabe? Longe. Mas o entendimento que eu tenho é que deveria se ter algo, porque a vítima, ela está condenada no sentido emocional, porque uma marca dessa, o senhor sabe disso, uma marca dessa não sai. A vítima já está condenada à prisão perpétua e, às vezes, há uma castração emocional, não sei se o senhor me entende. É uma vítima que, às vezes, eu lidou hoje, converso como pastor, atendendo em gabinete, com mulheres que foram abusadas quando era criança, e elas não conseguiram, entrar num relacionamento, elas não conseguiram, o casamento ficou muito complicado por conta dos traumas. Então essas vítimas já estão em prisão perpétua, e às vezes em castração emocional. Então, assim, de toda forma, eu vejo algumas questões, e o senhor sabe, porque o senhor milita na área, parece que os caras muitas vezes estão rindo da gente, principalmente quando tem um poder aquisitivo bom. Os caras, quando tem estrutura financeira, tem bala na agulha, né, da forma chula de dizer, eles parece que ficam rindo da vítima, e a vítima... Eu já tive casos aqui em Ibirité que a vítima teve que mudar de Ibirité, ela teve que mudar o lugar, porque o abusador não foi punido, ele está recorrendo às coisas da lei, como o senhor falou, tem que cumprir, tem que respeitar. Mas a vítima, confirmado, tudo muito... Eles entraram e a gente não entende o porquê. Então, quando a gente pensa em algo que deve ser feito, se é prisão perpétua, que seja lá dentro do... Mas a gente sabe que eles pastor, ainda não... Eu acho que tudo começa na educação. No sentido mais amplo, a gente procurar ampliar ao máximo possível o conhecimento das pessoas, para que elas busquem ser melhores em todos os sentidos. Isso, é só investir em educação não é fácil, é um investimento a médio e longo prazo. E muitas vezes não se gosta de fazer um investimento que não seja imediato, mas é o que resolve, sim. E, claro, a gente precisa de leis mais justas, leis que não sejam um tapa na cara da vítima, leis que não favoreçam mais bandido do que gente de bem, que muitas vezes a gente vê isso, sim. E aí nós vamos encontrar milhões de teorias, todas elas que a gente estuda direto e ouve por aí, né? Milhões de justificativas, e vão ter muitas pessoas que vão vir aqui falar a respeito do pobre coitado, do criminoso pedófilo, que tem que ter um tratamento, isso e aquilo outro. Eu já discuti, já ouvi muito isso, estou cansado disso. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a criança. Meu foco sempre foi e sempre será defender a criança, o adolescente. Sabe por que a gente fala todos contra a pedofilia? O senhor sabe que eu já falei, mas eu vou falar para o pessoal que está nos ouvindo agora. É porque quando eu falo pedofilia, eu estou dizendo crimes de pedofilia. Estou dizendo todos os crimes de pedofilia contra os quais nós lutamos. Não é a parafilia, não é a preferência ou orientação ou desvio sexual chamado pedofilia, não. Estou falando de um conceito jurídico. Estou falando dos crimes que estão definidos no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os crimes de pedofilia, que são estupro de vulnerável,
tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, exploração sexual de todas as formas, abuso sexual de todas as formas, pornografia infanto-juvenil, assédio a crianças e adolescentes, etc, etc. São dezenas de crimes que eu chamo de crimes de pedofilia. Aqueles que estão no Código Penal, na parte que trata lá dos crimes contra a dignidade sexual, e estão no Estatuto da Criança e Adolescente também, nos crimes de pornografia infantil. Esse conjunto de delitos a gente chama de crimes de pedofilia. É contra isso que a gente tem que, em primeiro lugar, se prevenir. E como fazer isso? Como se prevenir, né? Tem algumas coisas simples que a gente pode fazer, falando de uma forma geral. Por que a gente fala todos contra a pedofilia? Porque quando a gente está falando isso, a gente está dando um recado. O criminoso dessa natureza, aquele que abusa de criança, ele pode ser homem, pode ser mulher, ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de qualquer religião ou não ter religião, pode ser estudado, pode ser ignorante, pode ser muitas coisas. Velho, novo, pode ser de qualquer jeito. Mas todos são covardes. Todos gostam de estar com uma criança para naquela situação se sentirem mais poderosos, mais donos da situação, mais experientes, mais tudo. E a gente precisa falar com essas pessoas também. Dizer para elas o seguinte, ó, essas crianças aqui, ó, seu covarde, elas não estão abandonadas. Elas não estão negligenciadas. Nós estamos aqui porque a gente está olhando por elas. Eu sei o que é isso. Eu estou de olho nos crimes de pedofilia, sim. Nós estamos aqui para cuidar das crianças, estamos aqui para te pegar. Se você mexer aqui, você vai ser reconhecido, você vai ser encontrado, você vai ser pego. E nós vamos usar a lei da melhor forma possível, e muitas vezes a gente consegue, com todas as dificuldades, para te punir. É esse o recado que a gente quer passar quando diz todos contra a pedofilia. Não toleramos isso. Então, quando você se manifesta com carinho de verdade, proteja nossas crianças, Maio Laranja, todos contra a pedofilia, juntos contra a pedofilia, proteja nós. Tem um monte de campanhas, de movimentos, todos são ótimos, todos são perfeitos, porque todos deixam claro que a gente está atento, deixam claro que nós não vamos aceitar e suportar esse tipo de coisa. E isso já é um ato de prevenção que salva vidas. Isso quer dizer também que, se acontecer, nós vamos cuidar da criança, nós vamos tirá-la daquela situação. Existem mecanismos legais para isso, a gente usa todo dia, com todas as dificuldades, mas usa e consegue. Hoje nós tivemos 2 vitórias importantes dentro dessa lei, que quero comentar com o senhor. E vamos, sim, jamais desistir, vamos trabalhar e dar esse recado, sabe? Acho importante. Para isso é que a gente faz caminhada, para isso é que a gente faz live, para isso é que a gente faz essas camisas aqui. Aliás, não esqueça de sortear aí não, pastor. Tá. Sorteia aí 3 camisas, por favor. Depois eu mando para o senhor distribui. Tá bom. Bem, e graças a Deus tem muita gente boa que trabalha com isso. Eu quero até mandar um grande abraço aqui para o meu amigo delegado Leonardo Pio, daqui, delegado regional aqui de Divinópolis, não sei se o senhor conhece. É um cara bom, um cara trabalhador. Ele, por exemplo, foi um dos mentores, junto com o Amarildo, que é o secretário aqui de Divinópolis, eu também participei, e outras pessoas, para a gente fazer uma coisa que o senhor podia levar para Ibirité. Olha a sugestão. Tem um protocolo de atendimento de vítimas de abuso sexual. É o quê? É simplesmente organizar o atendimento de pessoas vitimizadas por violência em geral, a gente pode pôr assim, para que elas não sejam revitimizadas, porque às vezes o atendimento fere também. A pessoa pegar uma criança e ela tem que ficar repetindo para um, para outro, que sofreu abuso, que fez isso, e tem gente que é sádica, que gosta de ficar com detalhezinhos lá, que a criança... ele fez o quê? E fica lá, mesmo, explica isso. Então, a gente fez aqui uma simples organização. Depois eu mando para o senhor o plano. Quem sabe, é uma coisa que não demanda gasto, mas simplesmente uma organização. Nós temos aqui uma parceria muito boa com a Polícia Civil, como o senhor sabe, que está sob a regência do Dr. Bernardo, que é o regional aqui,
e toda a equipe de delegados, como o doutor Wellington, enfim, os delegados, Polícia Civil e Polícia Militar aqui é grandes parceiros, sabe? E aqui, para você ter uma ideia, nós colocamos no CREAS uma sala de escuta especializada. Boa noite, Ju. Para evitar essas demandas, sabe? Para evitar essa situação da vítima ser ouvida várias vezes. O Conselho Tutelar, na grande maioria aqui, são muito parceiros, são pessoas que trabalham pela causa. O que eu tenho percebido... Quem trabalha nessa área trabalha com o coração, né, pastor? Se não houver se não houver realmente um investimento no sentido de ver resultados, depois que... O Conselho Tutelar vai lá, faz a parte dele. Aí vem o CREAS, dá o acompanhamento, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o hospital, todo mundo. Mas se não tiver uma continuidade no atendimento, acaba frustrando. Eu percebo isso. Não que as pessoas não querem, mas acaba frustrando, porque a pessoa tira ali, a conselheira dela, às vezes fica a noite inteira, levar no ML, fazer tudo, esperando aquela expectativa, quando a coisa se confirma. Estou falando de casos que se confirmaram, né? E aí depois vê a coisa se esvaindo, aí perde-se a excelência do trabalho. E a gente vê, o meu temor, independente quanto tempo que eu vou estar na gestão, porque eu acredito muito no ciclo e na causa, a causa vai continuar, o ciclo pode terminar? Pode. Mas eu acredito o seguinte, se a gente não trabalhar para esse pessoal ter um respaldo de continuidade, essas coisas se perdem. Então, como a valorização do Conselho Tutelar, do técnico do CREAS, dos coordenadores do CRAS, toda a equipe que envolve nisso tudo, a própria polícia. Pastor, olha só, o Estatuto da Criança e Adolescente faz 30 anos, dia 13 de julho, agora, né? E Conselho Tutelar é um órgão obrigatório, um órgão importante, um órgão que trabalha na garantia dos direitos que são prioridade absoluta, né? No entanto, existe lugar que não tem Conselho Tutelar até hoje. Sim. E olha, tem administrações em todos os níveis que tratam a área da criança e adolescente, tratam, por exemplo, fazer um conselho tutelar como se fosse caridade, como se fosse uma obra, um favor, sendo que é uma obrigação que está dentro das prioridades absolutas, porque trata desses direitos prioritários. Né? Acho também que o conselheiro tem que ser valorizado e se valorizar. Como? Se capacitando também. Verdade. Né? O conselheiro tutelar, e não estou dizendo que não está fazendo isso, porque eu mesmo participei de várias capacitações com conselheiros tutelares, e isso é importante sim, porque só vai ter valor na medida em que exercer o seu trabalho com excelência, com conhecimento, estudar. É preciso capacitar não só os conselheiros, mas todo mundo que faz parte dessa rede de proteção. Né? E é claro que para isso precisa do interesse dos componentes da rede e do interesse também do administrador de fornecer essa capacitação. Aqui em Birité nós estamos em vantagem, sabe, doutor? Aqui em Birité, pelo porte da cidade, aproximadamente 200 mil habitantes, nós teríamos que ter 2 conselhos tutelares, nós temos 3. Nós inauguramos mais 2, nós tinha 1. Nós inauguramos 2, né? Que bom, aqui em Divinópolis isso pensa bem. Nós temos um só. É pouco para a cidade. Quantos mil habitantes é uma decisão administrativa. Nós temos mais de 200 mil habitantes, 220 mil. E só temos um conselho tutelar. Já pedimos várias vezes, mas é uma decisão administrativa. Sim, né? Sim. É uma decisão do governo. Eu acho que o pessoal o recomendado pelo Conanda é um conselho para cada 100 mil habitantes. 100 mil, isso. O pessoal está pedindo para o senhor contar a experiência, que o senhor falou que o senhor teve uma experiência hoje, né, essa semana. É o seguinte, a gente falou um pouco desse assunto, mas eu vou levar um pouco para esse lado. Internet. Internet é uma coisa maravilhosa, né? O que está permitindo nossa conversa aqui. E é importante que todo mundo use a internet, inclusive crianças. Mas é mais importante ainda que crianças e adolescentes usem a internet após receberem educação para isso, dos pais, inclusive, primeiramente, mas também acho até que a gente deveria ter uma matéria a respeito de bom uso da internet nas escolas. Porque acontecem muitos crimes de pedofilia através da internet, a pornografia infantil, o assédio de crianças e adolescentes, e isso é diário. Por exemplo,
essa semana tivemos algumas notícias, eu vou falar de uma delas sem citar, claro, nomes nem nada, mas um sujeito criou um perfil falso e, através dele, assediava meninos pedindo fotos, que os meninos tirassem fotos e mandassem para ele, fotos nus, e mandassem essas fotos para ele, em troca de joguinho, em troca de vídeos pornográficos. E ele se passava por um menino também. E ele abordava outros meninos de 9, 10, 11 anos de idade e falava: ó, você gostou desse filme? Vou te mandar um filme melhor ainda, sem nenhum tipo de faixa, nem emoji tampando, não. Mas só se mandar uma foto sua. Se tirar foto pelado, manda para mim. Você vai mandar? Ah, não sei. Manda sim, que eu te dou um joguinho. Pode mandar. Isso é um crime de pedofilia. Ele está assediando uma criança e tentando produzir pornografia infantil. Né? Agora, como que isso foi descoberto? Porque o pai estava atento e estava olhando lá o celular da criança. Por isso que eu falei ontem, publiquei ontem essa frase aí, né? Não pode ter senha, não tem senha para pai e mãe. Ou seja, pais têm o dever de olhar o que seus filhos fazem, inclusive na internet. Pai e mãe têm que pegar e olhar o celular lá, abrir, olhar tudo direitinho com quem está falando, que hora que falou, o que falou. Né? Tem que olhar o computador, o tablet, tem que acompanhar de perto, tem que vigiar mesmo. Porque, ao contrário, essa foi uma coisa boa, mas a coisa ruim. A menina recebeu uma mensagem que o rapaz tirou uma foto sem camisa, fazendo pose lá e tal, pedindo para que ela mandasse uma foto nua para ele. E ele mandou isso por umas 30, 40. Duas menininhas responderam. Uma tinha 11, outra tinha 12. A de 12 mandou uma foto sem camisa, a de 11 mandou uma foto do corpo inteiro, várias fotos de diversas partes do corpo. Né? Aí fala, que absurdo. E ele espalhou essas fotos aí pela internet. Aí a gente vai conversar com os pais. E vira uma mãe, vira para mim e fala: ah, mas eu não posso nem pegar no celular dela, ela não me dá a senha, ela não deixa eu mexer no celular. Eu falei, quantos anos tem sua filha? 11. Mas que absurdo é esse? Que porcaria de mãe é essa que com a sua filha de 11 anos ela não pode pegar o celular e olhar? Não, ela tem o dever de fazer isso. Ela está sendo uma péssima mãe, ela não está exercendo a contento o dever de proteger sua filha. Por quê? Por que ela não está? Ah, e a privacidade? Que mané privacidade? Menor de 18 anos de idade tem que respeitar e obedecer os pais. Não tem esse negócio de privacidade, não. Tem segurança. Tem que chegar e olhar, sim. Porque senão acontece coisa desse tipo. Qualquer celular hoje é um equipamento muito poderoso. A pessoa pode se expor e fazer coisas sérias com ele. Se você vai dar um celular e vai deixar seu filho usar, você tem que vigiar de perto. Tem que ter horário, tem que ter regra, tem que ter educação, tem que explicar como é que vai usar. Senão, vai ter problema. Claro, é óbvio. Por isso que acontece todo dia. A gente tem que falar coisas óbvias, né, pastor? Eu acho que isso para mim é tão claro que eu nem cogitava de falar. Agora, a gente vai vendo com o tempo o seguinte, você tem que falar, às vezes, coisas óbvias. Olha, você é pai e mãe, você manda no teu filho. Você manda porque é tua obrigação mandar. Porque está na lei que você tem responsabilidade para com ele. É o que se chama de poder familiar, que antigamente se chamava de pátrio poder. Né? Atualmente, mais adequadamente, se chama de poder familiar, que é mais dever do que poder, na verdade. Né? E nesse momento de isolamento, eu acredito que os predadores eles vão tentar fazer, né, várias propostas para as vítimas, para as presas, digamos assim, via internet. Né? Muitos vão tentar esse tipo de situação que ocorreu aí, essa experiência que eu acabou de contar. Porque as crianças estão dentro de casa, né? Não estão saindo, não tem escola. E aí eles vão tentar, de toda forma, aliciar através da internet, para ver se depois que passa tudo, consegue fazer o contato. Né? Então tem que colocar regras, porque isso é papel do pai e da mãe. Grande abraço para o meu amigo Dr. Gilberto Osório Rezende, participando com a gente, promotor aqui de Divinópolis também. Que bom.
Seja Um bem-vindo, que abraço para bom. Tem ele. muita gente boa aí, né? Eu tenho, nossa, Ótimo. tem tanto amigo aqui. Gente, me perdoem que eu não Tem. estou conseguindo. Um abraço para o Marcelo Cacheta também, para a Ivene Pacheco. A Ivene e a Bianca estão sempre participando das lives aí, viu, Nós temos, pastor? Pessoal bacana. nós temos aí também a Maxwell, aí, que está sempre na causa, trabalha lá, é a DOC lá na Polícia Civil, cuida dos casos, assim, pela causa mesmo. A Maxwell, ela é uma guerreira, a Andréia, o Marcos Túlio, e o pessoal mandando um abraço ao senhor, Adriana, a Paula Frois, só mandando um abraço ao senhor, e o pessoal é super fã, sabe, do trabalho do senhor. E o senhor falou aí da questão da capacitação do Conselho Tutelar. Em breve eu vou convidar o senhor para vir aqui, quando passar tudo isso, dar uma capacitação para os conselheiros tutelares, velho. Eu acredito que é bom eles terem essa... Eu acredito que eles vão aceitar Vamos isso lá, muito bem. eu Vamos combinar algo aí, bem vamos bolado. contribuir. A gente leva inclusive o manual do Ministério Público, que é excelente, Sim, né? Feito sim, pela doutora é, Paola e o pessoal lá do CAU da Infância e Juventude. Ótimo, a gente é. sempre leva, Pela causa. né? Eu estava conversando, doutor, com O senhor a está Petrúcia. lembrando de sortear as 3 camisas, hein? Eu que der os Pede 5 minutos ali, você. Pede pro pessoal para ajudar, porque eu tô sozinho aqui. A Tá. Tereza tá ali embaixo. Inclusive, ó, inclusive a O Bia Tetel que é queria vir conselheira aqui, eu tutelar, falei, fica aí, menino. a Bia, que é conselheira tutelar nossa aqui, presidente do conselho, dos conselhos, está cobrando, falando que vai cobrar a capacitação. Depois que passar o Covid, eu tenho uma dívida com esse pessoal aí para pagar, para o senhor vir aqui. E a Zizi Vai ser também. um prazer, vamos lá. Aqui, doutor, a questão é a seguinte, eu estava conversando com a Petrúcia, como Um que... abraço para a a Patrícia, Petrúcia, que apareceu aqui agora fazendo uma pergunta, sim. que eu quero responder sobre depois. Tá, a Petrúcia e a ministra Damares falou que elas aparelharam muito bem, organizaram muito bem a questão do Disque 100. Do Disque Denúncia via Disque 100, porque antigamente não era tão eficaz, parece agora está funcionando melhor. E eu acredito o seguinte, qual que é os canais que o senhor indica? O Disque 100, o 181, o senhor indica esses canais como válidos para esse fluxo? Um abraço para a ministra Damares, eu a conheci aqui em Divinópolis, quando a gente fez algumas palestras juntos, né? Uma pessoa dedicada, eu gosto da paixão com a qual ela vai levando as coisas. Um abraço para ela. Hoje tem uma live com ela mais tarde, que eu acho que eu vou lá participar. É bacana. Bem, mas Disque 100 é um bom canal, mas não é o melhor, na minha opinião. Ele não é o melhor porque ele aceita denúncias anônimas. E denúncias anônimas são úteis se você quiser denunciar anonimamente, se for o melhor que você pode fazer, então faça anônimo. Mas eu acredito que a pessoa deva denunciar, escrever o que ela acha, assinar embaixo e assumir o que ela está falando. Porque uma denúncia anônima é só uma denúncia anônima. Uma pessoa que vai lá e fala o que ela viu e assina embaixo, ela deu uma prova. Porque a palavra dela é prova. É muito diferente, né, de uma pessoa chegar e falar, olha, eu sei isso, sei aquilo. Além do mais, quando a pessoa pega e dá a sua palavra daquilo que ela viu, ela também permite que a gente converse com ela e pergunte coisas que podem ser úteis na investigação do fato, para a gente conseguir provas melhores, porque a gente precisa de prova boa. Senão, como é que a gente faz para condenar o bandido aí, né, que estuprou uma criança? É preciso de prova boa. Hoje a gente teve uma prisão aqui em Divinópolis, foi outro caso, um caso importante. Um pai que estuprou a filha. Há anos ele a estuprava. Finalmente isso foi descoberto. Ela mesma falou. E tem muita coisa para ser investigada num caso assim, pastor. Pensa bem, se isso está acontecendo dentro de casa há anos, alguma coisa está muito errada. Né? E eu não quero fazer nenhum juízo, até porque eu não conheço profundamente o caso. Mas acho que tem que ser olhado com muito cuidado. Viu? Deixa eu falar uma coisa enquanto eu estou lembrando. Aqui, presente para o senhor. Esse eu quero. Eu vou mandar. Sei que o senhor gosta de boné. Gosto. Eu vou pedir para buscar aí, hein? Eu vou buscar as camisas. Mandar, porque ele leva as camisas e o boné já vai para o senhor aí. Eu vou passar aí. Na verdade, com essa questão do Covid, eu vou marcar com o senhor para pegar e depois a gente vai fazer uma visita depois que passar esse momento. Nós vamos fazer o seguinte, doutor. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos escolher, não dá para abençoar todo mundo, porque são 3 camisas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar... que sorteio aí. Então, mas o sorteio eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por classe, tá bom? Eu vou presentear um com a Ana Paula, que é da educação, que é uma grande guerreira, porque os professores aqui são guerreiros, abençoa demais. A Ana Paula da educação vai ter uma camisa, a Bia do Conselho Tutelar
vai ganhar uma camisa, é por classe que eu estou dizendo, tá bom? Eu vou dar por representantes de cada segmento. E o Cabo Érico vai ter uma camisa. Tudo bem assim? O senhor que manda. Tá bom? Então a Bia, a Ana Paula e o Cabo Érico, porque é a Polícia Militar representada, o Conselho Tutelar e a Educação. Depois, lá na frente, a gente vai ter, vou adquirir com o senhor algum material, a gente faz um outro tipo de sorteio para o pessoal, tá bom? Acho que fica bom assim. Doutor, desde já agradecer, e eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, agradecer mesmo, sabe? Que Deus possa retribuir o senhor. Desde o primeiro momento que eu fiz o contato, o senhor de pronto. Assim, agradecer o senhor em nome do nosso prefeito aqui, o William Parreira, em nome de toda a rede de proteção, o senhor contribuiu demais aqui com o Ibirité. E tudo isso está acontecendo em Ibirité. Hoje, Ibirité, eu não sei se eu conversei com o senhor, Ibirité ganhou um prêmio em outubro, um prêmio do Ministério dos Direitos Humanos, da Defesa da Criança. Parabéns. Algo tremendo. Eu parabenizei, então, e parabenizo novamente. Esse prêmio é nosso, né? Porque o senhor contribuiu muito para que isso acontecesse. Muito obrigado. E Divinópolis, se precisar de nós estamos aqui para a gente ajudar. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais para a gente fechar esse momento importante aqui. Olha, eu quero fazer um pedido a todo mundo. Primeiro, agradecer ao senhor, dizer que o Ibirité é sensacional, é excelente conversar com o pessoal aí, mandar um abraço para todo mundo que está participando e fazer um pedido. Porque nesse mês maio laranja e tal, a gente se manifesta, pedir para que se manifestem sim, digam, mostrem que estão atentos, que querem a proteção de todas as crianças e adolescentes, que querem especialmente a proteção contra os crimes de abuso e exploração sexual, porque isso é importante. A gente tem que se manifestar de todas as formas, cada um se manifesta da forma que puder, do jeito que puder. Isso é uma contribuição muito importante, né? Mas que não se esqueçam disso nunca, não. Não só em maio, mas junho, julho, agosto, setembro, o ano inteiro, que a gente se lembre de manter criança e adolescente em foco. Tudo que a gente fizer, pensar primeiro no bem-estar da criança. É isso que eu quero pedir. Porque eu acho que se a gente agir assim, preocupado em dar educação, em dar um bom exemplo, em manter a saúde, a segurança de toda criança, a gente, sim, vai conseguir construir um país cada vez melhor. E não percam a esperança, não. A gente tem muito problema, mas as coisas estão melhorando e vão melhorar. Se uma hora fica ruim, eu tenho certeza que vai melhorar, porque a gente tem mais gente boa do que gente ruim, pastor. A gente tem mais gente boa. Dá para ver isso. Verdade. Então, boa noite para o senhor, muito obrigado. Quero mandar aqui um beijo para a Tereza e outro para o Theo, que eu acho que devem estar vendo a gente, e para os amigos todos que estão assistindo. Obrigado, doutor. E eu gostaria também de agradecer em nome da Igreja Batista Betel, noiva do Cordeiro em Ibirité, que te respeita muito e ora pela sua vida, pela vida da sua família. Pede a Deus para proteger e guardar, o senhor sabe disso. E Amém, deixar aqui uma sugestão. Muito. Deixar aqui uma sugestão, nós falamos aqui da questão das mulheres também que abusam, né? Que eu falei da Operação Toco, do Machadinho. E aí tem a questão das mulheres, que eu havia realmente esquecido. Para a mulher tem uma sugestão, doutor. Nós podemos fazer a Operação Super Bond. Operação de colar e fechar tudo, deixar só o canudinho. Mas obrigado. Que Deus possa recompensá-lo, viu? Eu oro para que Deus possa te recompensar por tudo mesmo. Continue com essa simplicidade, com essa humildade, com essa garra mesmo e profissionalismo. Eu acredito que Deus tem coisas maiores ainda para o senhor, e é a nossa oração todos os dias, viu? É do coração mesmo, e Ibirité está aberto para poder atender qualquer demanda aí que o senhor entender que a gente pode ser útil. Eu acredito que o Conselho Tutelar está sempre aberto aqui, as parcerias estão sempre abertas. Falo assim, porque eu conheço o prefeito aqui está aberto, ele é muito aberto para essa causa, está pronto para aquilo que precisar. Então, assim, Ibirité é a sua casa, né? Você pode ficar tranquilo que quando você não estiver em Divinópolis, Ibirité é a sua casa. Leva um abraço aí para todos aí do judiciário aí de Divinópolis, e é bom a gente ter uma referência como o senhor. E os técnicos aqui do serviço, como o da média, alta complexidade, a Lúcia, a Rose, a Josimara, a Fabiana, essas pessoas que nos acompanham, o meu adjunto, que é o doutor Jair, que o senhor conheceu, né?
todos eles têm o senhor como uma grande referência para nós. E acredito que isso não é à toa. E não falo isso porque o coração é grato a tudo que o senhor fez. Que Deus te abençoe. Obrigado mesmo, viu? Amém. Obrigadão. Tá bom? Sucesso. Eu que agradeço. A gente fala no zap aí para pegar o endereço depois da camisa. O povo já está cobrando. O povo bom para cobrar. Me manda imagem e vídeo se eu tiver aí depois. Obrigado. Eu vou... So anytime you stand, you want your